uma exposição sobre outro grande escritor italiano, desta vez, cuja morte é, porém, infelizmente recente, né? Umberto Eco, que morreu em 2016 e nasceu em 1932. Umberto Eco, assim como o Italo Calvino, assim como o Carlo Emilio Gadda, Pasolini, essas figuras intelectuais italianos eruditos e, ao mesmo tempo, engajados, na minha visão, conseguiu a façanha de ir um pouco além, não que tenha sido superior ou inferior, não é nesse sentido, além nos seus propósitos, na sua atuação na sociedade, até mais do que Italo Calvino e Pasolini, por exemplo, de maneiras diferentes, é claro. Então, Umberto Eco, ao contrário do que muita gente pensa, não era o acadêmico típico que se refugiava na sua torre de marfim. Muito pelo contrário, né? Ele nasceu em 1932, dentro de uma classe média do norte da Itália, Alexandria, no Piemonte, né? Não muito distante da França. Da juventude foi católico, discípulo na Universidade de Torino, de Parison, e iniciou a sua carreira não como professor universitário, mas colaborando, por exemplo, com a RAI, televisão italiana, a RAI, que naquela época tinha um nível mais alto do que tem hoje, mas isso de maneira geral na televisão europeia e mundial, né? E só foi se tornar professor universitário anos mais tarde na Universidade de Bolonha. Mas já aos 30 anos, por volta de 1962, publicou uma obra que abalou o mundo acadêmico, chamada Ópera Aperta, Obra Aperta. E na Ópera Aperta, esse jovem de 30 anos, mostrando grande erudição, porque há referências desde ao cinema de Antonioni, à música de Luigi Nono, a pintura, a literatura de modo geral, a filosofia. Esse jovem de 30 anos mostrou grande erudição e, ao mesmo tempo, provocou o meio acadêmico, né? Porque a obra aberta, em poucas palavras, o livro só existe, só tem valor se eu interpretá-los. É a interpretação que conta. As interpretações são necessariamente diferentes, é claro, né? E essa carreira brilhante, que já começou com esse livro que provocou o meio acadêmico, foi evoluindo, publicou depois aquilo que tinha sido a sua tese acadêmica sobre São Tomás de Aquino, que, aliás, era uma das suas obsessões, né? Um grande teólogo que fez comentários à obra de Aristóteles, enfim. Então, São Tomás de Aquino era um gênio para Umberto Eco, né? E continuou nos anos 60 com outros livros importantes, até, e isso para nós é interessante, chegar em 1980 e, mais uma vez, surpreender o mundo inteiro com a obra de ficção, que é o famosíssimo O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, 1980. Bom, simplesmente o maior best-seller da literatura italiana no século XX, milhões e milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, traduzido para todas as línguas, né? Em Nome da Rosa, Umberto Eco sintetiza o que foi a sua marca registrada, isto é, desafogar, vamos usar essa palavra, a sua imensa erudição em ensaios teóricos sobre a semiótica, que era a sua praia, vamos dizer assim, na universidade, né, o seu campo de pesquisa, desafogar essa erudição agora em ficção, né? E uma ficção que conseguisse a façanha, e conseguiu, vamos dizer assim, de ser, ao mesmo tempo, acessível ao grande público e nunca cedendo em termos de filosofia, observação da história e erudição. Mais ou menos aquilo que Calvino tinha feito com relação à fábula, ao conto popular, Umberto Eco foi além. A erudição está ali presente no Nome da Rosa, se passa no século XIV, no mosteiro, outra obsessão de Umberto Eco, né? Ele que na juventude tinha sido católico, né? Obsessão por esse mundo dos mosteiros, um mundo eclesiástico, né? Com todas as suas misérias também, que ele retrata nos romances, né? Ao mesmo tempo, se passa no século XIV, ele fala de questões que ainda hoje são atuais e eram na época que ele escreveu, em 1980. Isto é, a questão da construção da verdade, né? Então, eu não vou resumir a trama que é tão conhecida no Nome da Rosa, não, mas o Baskerville, que, lógico, não por acaso
remete ao Conan Doyle, isto é, as histórias de detetive, né? Que a estrutura do romance é baseada nessas histórias de detetive, Agatha Christie, Conan Doyle, daí o seu sucesso popular, né? Investiga crimes no mosteiro, no norte da Itália, no século XIV. Né? E o seu discípulo, Addison, relembra justamente, né, o romance é narrado dessa maneira, ele relembrando as façanhas desse homem sábio que desvendou os crimes que aconteciam no mosteiro, que aparentemente eram inexplicáveis e que eram atribuídos à obra do demônio. Claro, interessava a quem cometia os crimes atribuir ao demônio, né, para ocultar os seus atos, é claro. Né? Bom, mas Baskerville, ao longo desse romance, que tem mais de 500 páginas, como quase tudo que Umberto Eco escreveu, se depara com hereges que ali estão refugiados no mosteiro, como Salvatore, que fala várias línguas ao mesmo tempo. Outra obsessão do Umberto Eco, né? A questão da língua perfeita. Né? Ele escreveu um livro sobre isso, A Procura da Língua Perfeita. Né? Ao mesmo tempo, o ambiente da biblioteca. Umberto Eco era um bibliófilo, amava os livros. Né? Esse ambiente maravilhoso da biblioteca do mosteiro, onde estão conservadas preciosidades. Né? E, ao longo do romance, há debates que se perderam na adaptação cinematográfica, é claro, sobre as heresias, os conflitos que existiam na época entre Papa e Imperador. Né? Estamos falando do século XIV, um século de grandes conflitos. Né? Dante foi uma vítima desses conflitos. Né? Foi para o exílio por causa da ação de um Papa. Né? Chegando ao término do romance, o Baskerville consegue chegar ao autor dos crimes, que era nada mais nada menos que um velho cego que queria impedir que se conhecesse uma obra de Aristóteles. Ou seja, tudo foi cometido para defender uma verdade absoluta que o velho cego acreditava ser a única possível. Né? Então, esse romance, na verdade, não é um romance como muitos consideraram, apenas para demonstrar a erudição do próprio autor, não é um romance apenas para criar o suspense em torno dos crimes que existem ali, mas é um romance em que se discute o perigo das verdades absolutas e a necessidade de libertar-se delas. Né? Então, o Baskerville, no final, diz ao Addison que o seu conhecimento não era tão grande assim. Né? Um professor honesto diz ao seu aluno, na verdade, não sou tão sábio quanto você pensa que eu sou. Eu fui atrás do acaso, eu fui atrás de coincidências que eu soube analisar, comparar umas com as outras. Né? Na verdade, o conhecimento é necessário, sim, mas quando se chega ao topo dele, é como se fosse uma escada, uma vez que a escada não é mais necessária, o que se faz com ela? Né? E, sobretudo, né, o único conhecimento verdadeiro é o saber que não podem, não devem existir verdades absolutas. Então, vejam, é um romance sobre um dos temas constantes a partir desse momento, então, porque Umberto Eco vai escrever mais romances, né? Constantes na narrativa de Umberto Eco, isto é, a intolerância selvagem deve ser combatida. Qualquer verdade que se apresente como absoluta é perigosa. E nós temos exemplos, infelizmente, trágicos na história da humanidade. No século XX, bastaria falar do nazismo ou do stalinismo, entre outros ismos, né? Que levaram as pessoas a tragédias, a guerras e assim por diante, né? A morte, etc. Umberto Eco continua com o segundo romance, O Pêndulo de Foucault. Mais uma vez, as obsessões são as mesmas. Né? Aqui nós temos, mais uma vez, livros, editores de livros, né? Que investigam supostas tramas ocultas, templários, defensores dos templários e assim por diante. Né? Há de tudo ali. Há uma espécie de enciclopédia de todos os ocultismos, desde a Cabala ao Candomblé, inclusive, e assim por diante. Né? E, mais uma vez, um crime a ser solucionado no final. Depois, a ilha do dia anterior, que já não se passa mais na Idade Média como o nome da Rosa, mas no século importantíssimo para Umberto Eco, isto é, o século XVII, o século do início da ciência, né?
Na ilha do dia anterior, o protagonista está em cima de um navio, não sabe por quê, a deriva. Tudo isso acaba sendo um pretexto para discutir o início, conturbado início da ciência empírica, Galileu Galilei, Newton, no século XVII, e a reação dos jesuítas, sobretudo, que é a parte da igreja que se ocupava mais de ciência. Há personagens históricas, como Manoel Tesauro, por exemplo, pouco conhecido, que inventou uma espécie de telescópio aristotélico para contrapor-se ao telescópio de Galileu Galilei, personagem incrível. O protagonista tem diálogos com Manoel Tesauro, isto é, história e ficção se misturam. A personagem histórica aparece no romance de Umberto Eco, como já tinha conhecido o Nome da Rosa com algumas personagens, agindo como se Umberto Eco estivesse ali presenciando aquela personagem, como se pudesse ter voltado ao tempo para falar essa personagem. Não foi o primeiro a fazer isso na literatura europeia, mas o fez com grande propriedade. E depois, os outros romances importantíssimos, como Baldolino, aí volta essa Idade Média, é um romance fantástico, em que não só volta à Idade Média, como Umberto Eco volta já à sua terra natal, falar do seu Piemonte natal, e explicando a fundação da sua cidade, Alexandria. É um romance que, mais uma vez, trata da construção das verdades, isto é, Baldolino chega a transformar a tigela do seu pai camponês suja de vinho no Santo Graal, e o faz com toda a consciência, porque, enfim, tudo é sempre uma grande mentira. Basta fazer com que as pessoas acreditem nessa mentira. Alguns usam em proveito próprio, outros usam em nome de uma causa maior, como o Baldolino no romance. A carreira de Umberto Eco é relativamente curta em termos de ficção, 7 romances, se não me engano, mas 7 brilhantes romances. O outro, Cemitério de Praga, se passa no século XIX e é ainda mais contundente com a questão da intolerância, com a questão da construção das verdades. Se passa no século XIX e a personagem é um falsário que cria documentos quase sempre para comprovar teorias racistas, quase sempre para comprovar intolerâncias. Então, por exemplo, o caso de Dreyfus, do famoso general francês judeu, que foi acusado injustamente de traição. Então, a personagem está ali para fabricar documentos, essa personagem que tem o seu duplo, aliás, que é um padre, fabricar documentos que comprovem, entre aspas, comprovem, falsamente a culpa do Dreyfus. E assim por diante, é uma coisa fantástica. Há de tudo esse romance, rituais satânicos, ocultismos de todos os tipos. Além do Cemitério de Praga, o último romance, Zero, que é o romance que praticamente foi considerado menor pela crítica, publicado pouco antes da morte, mas que, na verdade, é um ótimo romance à medida que retoma todas essas questões de maneira mais sintética, situando-as na Itália recente, isto é, a Itália dos anos 90, a Itália do final do período terrorista e do escândalo das mãos limpas. Mais uma vez a teoria do complô, mais uma vez rituais de ocultismo, mais uma vez a enorme erudição do Umberto Eco, mas dessa vez sintetizadas de maneira diferente. E a preocupação com o poder da mídia, no caso do Nome da Rosa. A construção das fake news, que é um tema atualíssimo, está toda ali. E a teoria do complô fantasticamente mostra o Mussolini não morto depois da Segunda Guerra Mundial, mas ainda vivo por trás de tantas ações da direita radical italiana. Então, a teoria do complô ali é para demonstrar que por trás de ações terroristas que eram atribuídas à esquerda italiana na época, na verdade havia uma direita radical comandada pelo próprio Mussolini. Enfim, uma coisa incrível. Mas, com relação ao tema da intolerância, com relação ao tema atualíssimo das guerras entre facções opostas e ao tema atualíssimo da impossibilidade de conciliar ideias diferentes, que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo,
As crônicas de Umberto Eco são as que mais nos dão pistas nesse sentido, né? As crônicas, breves ensaios, conferências, né? Por exemplo, no livro chamado A Passo do Caranguejo, publicado em 2004, 2005, que reúne essas conferências, algumas crônicas publicadas em revistas, L'Expresso, por exemplo, o Jornal. Há um ensaio magistral, 2 ensaios magistrais, aliás, um sobre o dever do intelectual e o que é o intelectual, o que é o discurso intelectual, quando eu posso definir que há um discurso intelectual, e o outro sobre a questão da intolerância, os 2 relacionados, é claro, né? E um deles, Umberto Eco, demonstra que, na sua visão, só pode haver discurso intelectual verdadeiro quando há criatividade. Então, quem repete ideias de outras pessoas não está produzindo conhecimento. Pode ter até o seu valor, mas não está produzindo conhecimento. Não é um discurso intelectual, não é uma verdadeira função intelectual, né? E, sobretudo, mais importante ainda, a autocrítica, isto é, não existe discurso intelectual sem autocrítica. Então, nesse ensaio magistral, ele analisa 2 discursos, um de Mussolini e outro de Hitler, para mostrar que eram discursos sem autocrítica, portanto, não teriam valor intelectual, e sem ética, né? Outra questão importante, né? E capciosos, isto é, manipulando dados, induzindo pessoas à confusão, né? Manipulando falsas ideias, né? Enfim, mas, sobretudo, a ausência de autocrítica mostra que não poderia, na visão do Umberto Eco, ser um discurso intelectual verdadeiro. Além disso, nesse discurso, por exemplo, de Hitler, do Mein Kampf, que ele analisa, há a questão da intolerância selvagem, como ele diz, né, que não admite o contrário e, sobretudo, né, que transforma o preconceito racial em ciência. Então, diz, com outras palavras, Umberto Eco, a gravidade do discurso de Hitler, o mais grave na questão nazista, foi ter tentado transformar uma intolerância, um preconceito contra os judeus e a suposta superioridade da raça ariana em ciência, em conhecimento. E isto é imperdoável, né? Isto é intolerável, né? Concebe, então, aqui o intolerável, o que seria o intolerável, né? Bom, e no outro livro, chamado 5 Escritos Morais, mais ainda, Umberto Eco retoma essa questão, né? 5 Escritos Morais inicia com uma discussão das migrações em direção à Europa de povos da África, de países muito pobres, e de como a Europa não soube, na época, e não está sabendo até hoje, lidar, sobretudo a Itália, com essas questões. Isto é, não considera, ou melhor, considera essas migrações como esporádicas, quando, na verdade, todo um movimento em direção à Europa de migração em massa. E, portanto, não sabendo lidar com essas questões, infelizmente, permite que surjam intolerâncias e uma espécie de aversão ao estrangeiro, né, de maneira geral, na Europa atual, né, e não integração desses estrangeiros. Além disso, ele volta a falar do fascismo, e o mais grave não foi simplesmente o período histórico apenas em que Mussolini esteve no poder. O mais grave é que ideias ligadas ao fascismo se perpetuam na sociedade, não foram derrotadas, e é por isso que elas voltam sempre, né? É uma espécie de fascismo eterno, para usar as palavras de Umberto Eco. Que fascismo eterno é esse? É a intolerância de quem não admite o contrário, simplesmente, né? De quem defende uma verdade absoluta, mais uma vez, como no Nome da Rosa, como no Cemitério de Praga, né? De quem contrapõe a sua verdade a do outro e a considera a única possível, né? Então, essa intolerância está nas religiões, não apenas no cristianismo, catolicismo, de maneira geral, está em muitas facções políticas, está, de maneira geral, ainda pairando sobre nós, né? E, infelizmente, é uma espécie de perpetuação do fascismo que tende a desaparecer apenas quando houver conscientização geral. E é o dever do intelectual, portanto, número 1, é o de transformar a sua erudição em verdadeira cultura, isto é, agir na sociedade e combater
as verdades que se apresentem como absolutas, né? Bom, enfim, a carreira inteira de Umberto Eco poderia ser resumida entre o embate entre erudição e cultura e compreensão do que é real, né? Então, se não existem verdades absolutas, se tudo que nós percebemos é sempre a construção, é sempre uma mentira transformada em suposta verdade, né? Naturalmente, o grande intelectual que foi Umberto Eco tinha de se dedicar ao estudo da única coisa que pode ser realmente objeto de estudo, isto é, signos, né? Semiótica. Então, sua paixão pela semiótica se explica também nesse sentido, né? Ele conseguiu conjugar a sua necessidade de enunciar as verdades que se apresentam como absolutas, a sua imensa erudição, tanto nos ensaios como na ficção poderosa que criou. Para terminar, uma ideia que para mim é genial e que Umberto Eco retoma de Norberto Bobbio, sempre com relação ao dever do intelectual. Enfim, qual é o dever do intelectual se não existem verdades absolutas, né? É o de semear dúvidas, né? Então, isto é fantástico. Isto é, eu tenho que semear dúvidas, não tenho que apresentar verdades, né? Não se deve exigir de um escritor, grande escritor, de um filósofo, de um intelectual, a solução, que a solução sempre será falsa e muitas vezes perigosa, porque pode muito bem transformar-se em verdade absoluta, né? Em fanatismo, né? Portanto, semear dúvidas, como disse Norberto Bobbio e que Umberto Eco retoma, é a única grande função do intelectual e como isto é atual hoje em dia, né? E como isto é, infelizmente, pouco comum, tanto nas academias como na mídia em geral, né? De certa maneira, procura-se apresentar verdades, às vezes para a manutenção do poder ou para a obtenção de dinheiro, e não se preocupa ou não se tem a consciência de que o verdadeiro intelectual, o escritor, semeia dúvidas, né? E para concluir, portanto, espero que esta minha exposição não tenha apresentado, não foi essa a intenção, nenhuma verdade absoluta e tenha semeado nas mentes que me ouviram, que me assistiram, mais dúvidas que certezas. E assim eu termino. Obrigado. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!